paz do Senhor para todos, mais um EBD em pauta, mais uma semana que nós temos reunidos aqui para poder esclarecermos e aprendermos mais da lição que iremos ministrar nesse domingo que vem, que é a lição de número 9, que vem falando a respeito do batismo, a primeira ordenança da igreja. Agradecer a Deus por esta oportunidade, pela vida de cada professor e cada um que está ouvindo esta videoaula. Agradecer também a presença aqui do presbítero irmão Oséias, que é um dos superintendentes aqui da sede. Pai do Senhor, irmão Oséias. Pai do Senhor, pastor Paulo, Pai do Senhor, diácono irmão Elias, e a todos os nossos professores e ouvintes aí da EBD em pauta aí. Agradecer também e saudar Pai do Senhor, irmão Elias, diácono irmão Elias. A paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor, evangelista Oséias. Quero saudar também os irmãos e professores que estarão aí em contato com esta aula, para que possa aí divulgar de uma melhor forma para os seus alunos. O título da lição fala o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo, a qual o pastor colocou aqui na lição, está em Mateus 28 e 19. E diz, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática proposta para a lição é o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe, o diácono irmão Elias estará fazendo. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Romanos, no seu capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, que nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Presbítero irmão Oséias, fazendo a oração. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te adoramos por estarmos aqui mais uma vez na EBD em pauta para tratarmos dessa matéria sobre o batismo. Rogamos a tua bênção, a tua graça sobre nossas vidas, nos dando a sabedoria, e que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada professor, a cada um dos que vai ouvir e vai assistir essa videoaula. Que a tua graça e a tua bondade sejam sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos, nesse contexto, falar um pouco do batismo, tirar algumas dúvidas, e dentre as instruções que nós temos biblicamente, vamos reforçar a necessidade do entendimento do que é o batismo, a necessidade, a sua simbologia real do que é proposto por Jesus Cristo quando disse que era necessário que aqueles que fossem aceitando o sacrifício dele se fossem posteriormente sendo batizados. Existiam alguns requisitos para esse batismo acontecesse na vida
daqueles que aceitassem a Cristo. E é isso que nós vamos entender na lição de hoje. Dentro da introdução da nossa lição ao professor, pastor José Gonçalves, ele nos traz o entendimento aqui de alguns tipos diferentes de batismos que ocorrem. O nosso modelo, Assembleia de Deus, a qual nós temos seguido biblicamente desde a igreja primitiva, em alguns pontos diferem de algumas outras, né, denominações, e o nosso sentido e o sentido aqui da lição, como o pastor vem passo a passo a cada lição, a cada domingo, estruturando a igreja de Cristo como um corpo, então ele traz nesse momento aqui essa instrução a respeito do batismo, o entendimento a respeito daquele que se converteu, para que é a necessidade e por que é dessa forma que é feito o batismo na vida dele, para que vai servir esse batismo na vida dele. Então nós entendemos que o pastor José ele traz esse entendimento e ele cita aqui um modo diferente de batismo que é usado, aonde considera o batismo como um sacramento. Já entrando aqui no primeiro ponto, né? Essa origem desse sacramento que ele nos traz. Precisamos entender que a palavra batismo, na sua essência, ela tem a ver com imersão, mergulhar, né? Então, dentre esse sentido, ela tem algumas aplicações que, desde os fundamentos bíblicos e históricos, nós vemos que o batismo serve independente da denominação, mas o sentido aplicado né, que através da aplicação da água, mediante a imersão, derramamento ou aspersão, atinge-se um determinado propósito, que alguns entendem que esse propósito é de iniciação de um ritual. Algumas denominações tomam esse sentido, né? Iniciação, a pessoa inicia-se um processo dentro daquela comunidade, dentro daquele ambiente ali, então existe e adota-se uma forma dessa, ou por imersão, derramamento de água, ou então aspersão. Também o outro é o acto de purificação cerimonial. Existe um sentido de que uma pessoa, para participar de algum determinado ambiente, crença ou, né, denominação evangélica, tenha-se esse processo de purificação espiritual. Outro meio é a identificação com a comunidade, né, como um sinal de identificação com a comunidade, que esse é um dos meios que nós adotamos, né, que o batismo, como ele é uma confissão pública de alguma decisão que eu fiz, que nós vamos ver na lição mais à frente, então nós, a Assembleia de Deus, temos o batismo como esse modo. Então ele serve para nós identificarmos com a comunidade, com o corpo que nós estamos sendo inseridos nesse momento. E nesse caso, em específico, biblicamente, nós vemos que a prática é pela imersão. Tá? Então nós vemos que existem várias citações do início aí, do batismo na Bíblia, onde nós temos base para afirmar e dizermos por que seguimos dessa forma, que se inicia em Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, também João capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, são passagens bíblicas onde descreve primeiramente o primeiro forma de batismo de imersão que havia sido relatado na Bíblia, que é João Batista, que descreve João Batista batizando as pessoas no deserto. As pessoas iam até João Batista, ele ministrava aquela palavra de arrependimento e aí as pessoas eram batizadas. Depois vem a questão que Jesus instituiu os discípulos e as pessoas iam sendo batizadas não por Jesus, mas os discípulos já iam adotando esse fundamento de batizar. Então, desde
início, e aí na igreja, a primeira citação na igreja já formada após o dia de Pentecoste, nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 42. É a primeira citação depois da igreja já formada, né, concebida por Deus, onde já recebeu o batismo com o Espírito Santo, e a igreja já está pregando o Evangelho, né? Já a citação é lá em Atos capítulo 2, versículo 37. Então existem muitos fundamentos, meus irmãos, tá? E são pontos importantes, porque a lição, ela não tem o intuito de criticar as outras formas de batismo que existem, mas a intenção do pastor José e a nossa intenção aqui aos professores que vão ministrar esta aula nesse domingo é justamente demonstrar aos seus alunos, para que eles tenham a consciência que a maneira que nós estamos desempenhando o batismo é um mais próximo biblicamente que nós podemos ter, tá? Não é dizendo que os outros não são bíblicos, mas dentro de um certo entendimento, nós temos mais próximos, com essas citações bíblicas, nós temos o ensinamento do que é. Por que, presbítero irmão Oséias, o sacramentalismo, nesse fundamento do batismo, ele é visto de uma forma que não se adequa ao nosso sentimento assembleiano? Pastor Paulo, aqui no primeiro ponto da lição, que o pastor José Gonçalves coloca aí o pressuposto bíblico, né, doutrinário do batismo, no primeiro item ele trata o batismo visto como um sacramento, né? Então, como sacramento, ele coloca primeiro essa ideia para mostrar que, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, não é um sacramento, porque a palavra sacramento e levou a ter às vezes até ter uma super valorização do rito, porque foi ensinado que, por exemplo, o sacramento surgiu lá na antiguidade, que segundo o sacramento era uma graça que era conferido àquela pessoa que estava recebendo aquele batismo. E eu estava vendo até o pastor José Gonçalves fala isso, que ele vai mais além, que ele cita o teólogo Greg Allison, que ele diz que sacramento, a definição dentro dessas denominações que às vezes coloca como sacramento o batismo, porque eles falam que é o sinal externo que tem poder de comunicar uma graça divina necessária à salvação. Então, aquelas denominações que colocaram o batismo como sacramento, eles colocaram como sacramento porque eles entenderam que era uma graça divina concedida a quem estava recebendo para ele alcançar a salvação. E nós vemos, igual o senhor colocou, que biblicamente não é isso que a palavra de Deus traz. Mas sacramento quer dizer que é uma graça concedida àquele que está sendo conferido, no caso o batismo. Então, assim, essas tradições cristãs, eles entendem que é necessário para a salvação a pessoa se batizar. Se não se batizar, não é salvo. E nós vamos ver mais na frente na lição que não é bem isso que a palavra de Deus traz como batismo. Mas para entender bem, sacramento é isso. Quando alguém fala que, alguma denominação falar que o batismo é um sacramento, é porque eles entendem que essa graça concedida a quem está sendo batizado, ela é necessária para ele ser salvo. Uma comparação que o escritor Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, faz no capítulo 15, quanto a essa questão do sacramento que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, a respeito justamente do que os judeus exigiam dos que estavam se convertendo naquela época sobre a questão da circuncisão. Então, quando o sacramento, o batismo, ele é adotado como um sacramento, é como o presbítero irmão Zé está dizendo, quer dizer que existe uma graça e o batismo faz parte da salvação. Sem o batismo, a pessoa não é salva. Então, biblicamente, nós temos passagens, como o próprio ladrão na cruz, que Jesus mesmo disse que ele estaria com ele naquele dia, mas ele não teve a oportunidade de ser salvo, de ser batizado, perdão. Mas Jesus garante que ele estaria salvo, por causa do arrependimento interno dele. Então, a palavra sacramento, nesse sentido que o presbítero irmão Zéias está colocando, e o pastor colocou na lição, ele quer
trazer esse pensamento, que o batismo ele não é parte para a salvação, ele é a demonstração do meu arrependimento. A palavra diz que João Batista não batizava para a salvação, mas ele pregava a palavra de arrependimento e depois, posteriormente, aqueles que se arrependiam aceitavam, né, ser batizados ali. Não é isso, irmão Luiz? É isso mesmo, pastor Paulo. Fazendo um adendo aqui do que o presbítero Oséias disse, né, a respeito do sacramento, a respeito do que era ensinado na antiguidade, né, como se fosse um modelo de salvação, sendo só o batismo, não é exatamente como se afirmaram, né? Sendo que o batismo, ele vai trazer para nós cristãos como uma forma de nós adentrarmos e participarmos das ordenanças de Cristo. Tanto pelo batismo, já executando o batismo, como participando dos benefícios também que o batismo traz para o membro da igreja. A gente sabe que antes de passar pelo batismo, tem algumas coisas que são restritas a alguns membros, a alguns congregados da igreja. E após o batismo, sim, ele participa de algo que nós temos aí como chamado a nossa Santa Ceia do Senhor. E para que isso aconteça, tem que ser pelo meio do batismo, e não tendo o batismo como um meio de salvação. Na verdade, em Efésios, vai dizer que pela graça nós somos salvos. Isso não vem por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a graça não é um dom dado pelo batismo. A graça é um dom dado por Deus. Ou seja, se é dada por Deus, não necessariamente eu tenho que ser batizado para alcançar a salvação e isso basta. Não, primeiro eu tenho que ter um arrependimento para eu chegar ao ponto do batismo. Depois do arrependimento ao ponto do batismo, sim, eu participar daquilo que a igreja nos dá para que possamos desfrutar dos benefícios que Deus deixou para a igreja, participar do seu corpo, né? E só participa desse corpo, dessa cerimônia tão linda, esplêndida como nós participamos no sábado passado, aquelas pessoas que passam pelas águas batismais, né? Tem aquelas pessoas que ainda não se decidiram, né, pastor Paulo? E eu creio que, mediante ao estudo dessa lição, que nós vamos aplicar e os professores vão aplicar, eu creio que pessoas se convencerá de que é necessário passar pelo batismo. Viu, pastor Paulo, Diácono Elias, já partindo para o segundo item da lição, que o autor coloca o batismo não é sacramento, é uma ordenança, porque o ensino bíblico é o quê? Que é o que está lá na leitura, no texto áureo da lição, que é ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o autor coloca que o ensino bíblico do batismo é uma ordenância para quem já é salvo. Exatamente. Então não é uma Não condição para ser salvo. Exato. Então veja bem, então, igual você citou aí, a quem já foi alcançado pela graça. Então se a graça me alcançou, eu já sou salvo em Cristo Jesus, aí eu vou fazer o quê? Eu vou descer as águas através do batismo para fazer uma confissão pública da minha fé, porque eu já sou salvo, então não é condicional. O autor até coloca, não é um poder mágico que você agora está revestido para ser salvo, não. Batismo é para quem já é salvo, não é condição para ser salvo. E por isso que o pastor José colocou aqui na leitura bíblica em classe a carta de Paulo aos Romanos, e em especial no versículo 3, que é onde é o maior sentido de entendimento já dessa colocação que ele quis passar na lição, que justamente é: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, o sentido é esse. Eu estou sendo batizado porque eu estou reconhecendo publicamente agora o sacrifício, que eu fui purificado e todo esse processo que o sangue de Jesus desempenhou. Por isso que nós olhamos aqui e já como no subtópico 2 aqui, nós vamos entendendo melhor que não é um sacramento, mas sim uma ordenança, né? Um mandamento de Jesus Cristo. É diferente o sentido das duas palavras. Sacramento, como nós já dissemos aqui, no pensamento, afere aquele momento ali uma espiritualidade, existe
algo místico no batismo. Aquela água ali, ela adota um poder. E não é esse o sentido do batismo. O batismo é uma confissão pública, mas os elementos que ali estão, eles não têm nenhum poder para a salvação. Tanto é que já citamos aqui a questão do ladrão na cruz. Ele não teve a oportunidade de ser batizado, mas isso não lhe impediu de que ele fosse salvo, né? A questão aqui, para nós partirmos um pouco mais para frente dos argumentos, quando nós olhamos para João Batista batizando no deserto, muitos perguntam, de onde João Batista tirou isso? Se Jesus ainda não havia instruído ele, aonde, né, João Batista tirou? Então nós vemos que os rituais judaicos para os prosélitos ou os gentios que queriam seguir o judaísmo já adotavam essa postura. Só que nesse sentido, a própria pessoa que queria caminhar sobre os ritos judaicos, ele mesmo se emergia nas águas, a presença de 2 oficiais que ficavam dentro de um determinado local, e essas pessoas, sem ter contato com o indivíduo que estava ali se batizando sozinho, eles citavam pontos do Torá ou do Pentateuco. E isso era um simbolismo, né, para que qualquer gentil pudesse, daí então, partindo desse batismo, participar da circuncisão e aí adotar os segmentos rituais judaicos. Então, João Batista trouxe esse elemento, só que agora de uma forma diferente. Não era o próprio indivíduo que se batizava, mas ele agora adota a postura de batizador, que é o que ele fala, eu batizo com água, mas já está no meio de vós alguém que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, que vai batizar com fogo e com água. Então, é daí que João Batista inicia, e nós vemos que nós seguimos esse propósito de imersão, né? Tudo aqui nós estamos vendo que é a base da imersão. Aí nós vamos para o subtópico 3, que já fala um pouco disso, que é o batismo deve ser administrado para adultos. Justamente, irmãos, porque uma criança, no entendimento do pastor, e eu depois quero ouvir o entendimento dos colegas aqui, uma criança, penso eu, que ela não tem poder de decisão. Ela não tem uma mente formada sobre a complexidade do que estar fazendo parte de um corpo de Cristo, das responsabilidades, né, dos benefícios que ela tem de estar inserida ali no corpo de Cristo. Então, entendo que uma criança em formação, ela não tem esse pleno pensamento, essa plena consciência. E é por isso que a igreja, a Assembleia de Deus, nós não adotamos esse pensamento. Por isso que Jesus, ele já não foi batizado quando nasceu. Nós não vemos isso na Bíblia. Jesus, ele foi até a presença de João Batista já no início do seu ministério. Isso é outro ponto chave também, que tem um simbolismo, né, quando Jesus vai até, porque Jesus não tinha pecado. E se o batismo mostra ali um arrependimento, muitos questionam por que Jesus foi se batizar. Mas no entendimento que biblicamente que nós olhamos, Jesus ele estava agora, esse batismo como uma mudança, aonde ele estaria adotando dali em diante o seu ministério. Ele estava deixando de ser um simples carpinteiro para poder adotar a posição agora, né, daquele projeto que Deus estava fazendo na vida dele. E é por isso, então, que eu volto a repetir, que nós, Assembleia de Deus, não seguimos esse costume de batizar a criança. É isso, presbítero Moisés? Sim, pastor Paulo. E assim, olhando alguns comentários até do pastor José Gonçalves a respeito desse assunto, a gente, para entender essa tradição de batizar crianças, a gente tem que entender a origem da teologia, porque é uma teologia, né? Da teologia do batismo de criança, porque e aí vou citar o nome do teólogo Agostinho,
Por que ele entendeu que criança deveria ser batizada? Porque ele entendeu que tinha que batizar a criança, porque ele tinha esse entendimento que servia para remissão de pecado. Mas por que remissão de pecado em criança? Porque, segundo ele, os recém-nascidos, eles tinham o pecado original. E a única forma de remover o pecado original era através do batismo. Só que nós não entendemos assim, porque a palavra de Deus, o autor da lição coloca, Mateus 19:14, Jesus falando das crianças, ele fala assim, ó, não estorvei vinha a mim, porque dos tais é o reino do céu. Então a criança no período da inocência, que Jesus coloca aqui, já está no reino de Deus. Apesar de todos nós termos a natureza adâmica, nós ainda não somos pecadores de fato. Então o que a gente tem? A gente tem que compreender, porque se a gente for entrar no mérito de criança ou não, adulto ou não, que alguns colocam que a Bíblia fala que batizou criança por inferência, então a gente não vai entrar nesse mérito, mas sim daquilo que o batismo representa. Então o batismo representa o quê? Uma confissão pública de fé, que eu reconheci a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu vou me batizar porque eu sou salvo, e eu vou agora fazer parte, igual o pastor Paulo colocou na introdução da lição, eu vou fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, então agora eu vou fazer parte daquela comunidade. Então eu passo o batismo para chegar na segunda ordenança que o diácono Elias colocou, que é a Santa Ceia. Então, batismo, se é uma confissão pública da minha fé, de que eu estou morrendo para o mundo, e aí o pastor Paulo colocou o versículo 3 de Romanos 6, que nós estamos mortos para o mundo, fomos sepultados com Cristo. Então, se é uma confissão minha pública de fé, que eu reconheço Jesus como Salvador da minha vida, e eu estou morrendo para o mundo, e agora eu vou ver para Cristo, então isso se dá para quem tem consciência daquilo que está sendo feito. Então tem que ser uma decisão minha. Então por isso que nós, a Assembleia de Deus, não batizamos criança, porque biblicamente está falando de alguém que está cônscio daquilo que está sendo feito. Então a gente não vai entrar nem no mérito da questão de, que eu já vi as pessoas, mas lá em Cornélio, quando Pedro foi lá, não vou entrar nesse mérito, vamos entrar naquilo que a Bíblia ensina, o que é essa ordenância bíblica do batismo, que é um ato de eu reconhecer que eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. É isso, pastor Paulo, irmão do diácono Elias. Presbítero, irmão Zé, pastor Paulo, tanto que quando a gente fala em batismo, às vezes as pessoas pensam, mas a Assembleia é obrigada a batizar. Não, tanto que nós deixamos isso uma escolha para a pessoa. Sim. Ela vai escolher se ela está apta a chegar ao batismo ou não. É justamente por isso que nós não batizamos criança, que é como o escritor colocou aqui, uma criança ela ainda não está na idade da razão, ela ainda não está na maturidade de fazer escolhas. Nós adultos não, nós temos a capacidade psicológica da psique de tomar decisões, de fazer escolhas. Como é que você vai pegar uma criança e batizá-la, sendo que ela ainda não consegue discernir o que é certo e o que é errado, né? Quando você corrige uma criança dizendo a ela não faça, se você não vigiar ou estar vigilante, essa criança ela vai retornar a fazer aquilo, porque ainda ela não tem a maturidade de saber o que se é certo ou se é errado, e é justamente por conta disso que Jesus Cristo disse, não impeça eles, porque dos tais é o reino dos céus, por causa da inocência, né? Por causa da falta de, posso até dizer, falta da prudência da criança em saber que se pode ou não pode, é que Jesus, ou a Bíblia, melhor dizendo, não diz que devemos batizar crianças. Ela não sabe discernir ainda o corpo de Cristo, né, pastor Paulo? Com certeza. Ela ainda não sabe discernir o corpo de Cristo. Então, como o presbítero Oséias afirmou, né, dizendo, pessoas acham que deve se batizar por questões que, para não ser alcançadas pela morte ou não ser libertas do pecado. Como pode dizer que uma criança está condenada ao pecado, sendo que ela não tem essa capacidade de escolher entre o que é bom ou o que é ruim, né? Diferentemente nós adultos, se você tem a percepção de escolha,
você vai escolher sempre pelo que é bom, né? E se você tem a capacidade de escolher pelo que é bom, você tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, a criança não é batizada justamente por causa disso. Ela ainda não chegou na sua idade da razão das coisas. Ela ainda não tem a sua maturidade de escolher entre certo e errado, se devo ou não devo me batizar. Então, o batismo é uma ordenança aí que a Igreja Assembleia de Deus deixa escolha ao indivíduo, porque ele também tem que saber, né, pastor, se ele realmente está crendo numa das ordenanças de Jesus Cristo, que é o batismo nas águas. Isso. Então, partindo aí desse entendimento, desse esclarecimento, desse primeiro ponto ao professor, nós vamos entrando já, citando, né, o segundo tópico que o pastor nos coloca aqui, que vai trazer a respeito do símbolo e o propósito do batismo, né, que justamente dão corpo, justamente tudo aquilo que nós já colocamos aqui. Por que nós usamos o batismo como uma ordenança, né? E nesse fundamento de simbolismo, presbítero Oséias, como o pastor coloca aqui, uma identificação de Cristo, como seria esse símbolo? Então, o pastor, no segundo ponto da lição, coloca símbolo e propósito do batismo. Aí o primeiro é símbolo do batismo, né, que é a identificação com Cristo. Então, veja bem, igual o pastor Paulo colocou, e o autor da lição coloca, que o batismo é uma ordenança bíblica. E como ordenança, é um símbolo. O que é um símbolo? Símbolo é isto, concretiza uma ideia abstrata. Então, qual que é o símbolo do batismo? Sepultamento, ressurreição, igual o autor coloca aí na lição, né? Por meio da sua morte, nós ali no batismo somos imergidos, né? Nós estamos morrendo para o mundo e estamos ressurgindo das águas para Cristo. Então, assim, o símbolo é uma coisa que você tem uma ideia abstrata, mas através daquele símbolo você traz para o real. Quando você vê aquele símbolo, você já identifica. Eu achei interessante que o pastor José Gonçalves colocou no livro de apoio, que é igual um motorista que está indo na estrada. Quando ele vê um símbolo, uma seta para convergir à direita, só o símbolo ele já identifica o que representa. Assim é o batismo. O batismo, quando a gente vê o batismo, essa ordenança, nós já entendemos o que representa. Representa que aquele que recebeu a Cristo, ele está unindo com Cristo na sua morte e ressurreição. Então, na hora que ele submerge nas águas, quer dizer, ele está morrendo para o mundo, e quando volta das águas, ele está ressuscitando com Cristo, para uma nova vida, né? Então, aqui retrata com precisão a identificação do cristão com a morte e ressurreição de Cristo. É isso que simboliza o batismo como ordenança bíblica. Eu posso fazer uma adendo aqui, pastor? Sim. A leitura bíblica, no versículo que nós lemos em Romanos capítulo 6, o versículo 4 e 5, ele vai dar um esclarecimento desse simbolismo, né? Ele vai dizer assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ou seja, o batismo, o símbolo do batismo é realmente um sepultamento, né? Às vezes a pessoa fala, mas você só está sendo imergido na água e sendo retirado da água. Mas também nós olhamos a questão do batismo pelo lado espiritual. Sepultamento de pecado. Quando nós saímos da imersão da água, nós saímos dali renovados em um novo homem, com novidade, como Paulo diz, né? Com novidade de vida. Símbolo realmente de sepultamento aí de pecados. E é interessante, Diácono Elias, que Colossenses 2:12, que o autor coloca aí, Paulo coloca bem claro aqui, ó. Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso é o batismo. Então, para fazer essa confissão pública daquilo que eu creio, e aí, volta ao que a gente falou anterior, tem que ser alguém que está cônscio do que está fazendo da sua decisão. Convicto, né? Convicto da sua decisão. Que é o que faz o sentido aqui, que o pastor José traz para nós,
no primeiro subtópico, ele diz essa identificação agora com o corpo de Cristo. Então, essa nova comunidade, esse novo ajuntamento de pessoas que eu, né, decidi seguir, aceitei a Jesus e agora eu estou sendo introduzido nesse corpo de Cristo. Então, justamente é essa formatação, essa identificação aqui com esse pensamento, um só pensamento, uma só vontade, né, um só sentido, uma busca em comum é o que o batismo vai trazer para a minha vida. Justamente já no subtópico 2, que vem atrelado a isso primeiro, é justamente o testemunho público. Eu faço a decisão e eu estou mostrando para todos que me conhecem que agora eu estou adotando, né, uma nova posição na minha vida, é um novo rumo na minha vida. Eu estou direcionando a minha vida agora para uma nova condição. E então, é por isso que o pastor nos traz aqui que o propósito do batismo também vem esse testemunho bíblico. E por isso que ele traz aqui no subtópico 3 uma coisa muito interessante, que o diácono irmão Elias disse, que embora deixemos para que a pessoa decida o momento do batismo, ninguém é pressionado. O momento do batismo é a pessoa que vai decidir. Porém, o fato dessa pessoa negar-se ao batismo tem alguns indicativos, que é o que o pastor traz aqui no subtópico 3, não é isso, mano? Sim, então não há espaço para indecisão. Então, o batismo é para o salvo. Quando falo em decisão, vai ser bem rápido aqui, mas é um testemunho bem curtinho, do meu filho. Meu filho está com 14 anos. Antes de fazer 14 anos, com 13 anos, eu falei assim: Daniel, você quer se batizar? Que está fazendo lá, o pastor está convidando, você quer se batizar? Aí ele falou assim: não, pai. Eu falei: tudo bem. Ele não está decidido, não vou forçar ele. Quando foi no ano seguinte, que ele se batizou esse ano de 2023, quando o pastor foi na igreja, ele chegou até mim: pai, como é que eu faço para me batizar? Então veja bem, ele já tomou uma decisão. Já saiu da indecisão, que o autor colocou aqui, para a decisão. Não, eu quero decidir sim, pai, eu quero me batizar. Eu falei: você vai frequentar o discipulado, que é o que a igreja nossa Assembleia de Deus determina. Ali daquele discipulado você vai aprender o que é o batismo, algumas ordenanças da igreja, para depois descer as águas. Então veja bem, então ele se decidiu. Quando ele falou não comigo, eu não forcei: não, você tem que batizar. Não, porque aqui que a Bíblia ensina, tem que ser uma decisão minha, que eu tenho convicção daquilo que eu quero. Igual o pastor, não é uma vacina que vai imunizar contra o pecado, igual alguém acha. Não, eu me batizo e vou pecar mais. Não, não é isso. Exatamente. E tem pessoas que às vezes têm medo, porque não, se eu batizar eu não posso pecar. Não é a questão essa que traz o batismo, mas é para quem o salvo. Nós podemos estar sujeitos ao erro? Sim, porque nós somos humanos, mas nós estamos esforçando para fazer a vontade do Espírito e andar em Espírito, que o autor coloca aqui em Gálatas 5,16, né? Aquele que anda em Espírito não cumpre o desejo da carne. Então a decisão tem que ser de quem vai passar por esse procedimento das águas, quem vai ser batizado. Não pode ser forçado, igual o Elias colocou, nem ser imposto, não imposição da igreja. Então a decisão parte para isso. Então por isso que fala assim, não há espaço para indecisão, porque se uma pessoa está na igreja há muito tempo e não quer se batizar, algo está errado com ela. Nem só, não só entendendo que esse batismo é uma confissão pública de que o seu pecado está sendo sepultado, pastor Paulo, como também é uma confissão perante o público, a sociedade, que você está nascendo de novo, né? Com certeza. Então não é só confessar, eu estou me batizando para confessar aqui mediante as pessoas, a minha fé, que meu pecado está sendo sepultado. Não, você também, mediante a fé, você está dizendo: olha, eu estou nascendo de novo. Porque é o que Jesus Cristo falou em João capítulo 5. Ele diz: olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, ou seja, então é um novo nascimento, uma forma de, como o pastor falou, de entrarmos no reino de Deus, mas também tem sim as exceções, né, pastor? Que Deus entende justamente pela graça que nos foi alcançada mediante Jesus Cristo. Então, você está confessando publicamente que você está sepultando o seu velho homem, né, a sua natureza adâmica, né, o pecado,
e você está nascendo com Cristo, vivendo agora uma novidade de vida. E é como o presbítero Oséias disse, isso não está me isentando de pecado algum, de eu não pecar mais. Não, isso não está te isentando, porque a nossa natureza, a carne, a terra milita pela terra, né? A carne milita pela carne, mas o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é a vida que nos vivifica, esse nos conduzirá de forma esplêndida a nos desviarmos da natureza pecaminosa. Então, entendido esse tópico 2, nós vamos entrar aqui no tópico 3, que vai falar a respeito da fórmula e do método do batismo. A primeira fórmula que nós trazemos, e é o modo Assembleia de Deus de batizar, de seguir o rito do batismo, é justamente com essa forma triunitária do batismo, que justamente, como o próprio Jesus disse, é batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O que viria a ser isso, irmão Elias? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é justamente o nascimento, de um novo nascimento para a pessoa. Ou seja, o simbolismo de que a Trindade está presente nas ordenanças de Jesus Cristo. Não é simplesmente batizar por Jesus Cristo como algumas outras, né, pastor? Nós não viemos falar mal de nenhum tipo de rito, mas algumas denominações, elas pegam esse modelo para si, dizer que é só por Jesus Cristo, por causa da ordenança, do que está escrito em Atos, pelo poder do batismo no nome de Jesus. Não é isso. A ordenança que Jesus Cristo deixou à igreja, aos seus discípulos, é que a Trindade, ela faz parte da ordenança. Tanto que Jesus Cristo veio para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus não é feito, ou não é adquirido, ou não é incompleto. O reino de Deus, ele é completo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as ordenanças dele está dizendo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque isso é o modelo que a igreja tem que trazer para si, para o batismo, essa ordenança que Jesus Cristo deixou a todo aquele que crê. Visto que na hora da nossa conversão, cada indivíduo, quando adquire a conversão, ali existe a participação das 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um desempenha um papel na salvação. Projeto de Deus, consumado por Jesus e que é nos trazido, e é o que nos convence e nos mostra todo esse sentido do que foi feito ali, é a presença do Espírito Santo. Por isso que o comentarista coloca a necessidade, nesse momento do batismo também, né, de confirmarmos isso. Não é isso? Sim, porque ao analisarmos, e nós temos que ir pela Bíblia, quando Jesus fez esse imperativo, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ou ide pregar o Evangelho em todo mundo, quando ele falou do batismo, ele falou assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fechou. Não tem questionamento. Exatamente. Você não vai ver em momento algum, tá? Às vezes, igual o autor colocou, que às vezes parece que está no ponto 2, né, que é a forma de outra forma que tem, até algumas heréticas, Atos 2:38, 19:5, que parece que os 3 não estão ali, mas a forma é aquela. É os 3. É um só Deus, mas são 3 pessoas distintas com a mesma essência, que é o Deus Pai, igual o pastor colocou, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ali, quando vai se batizar alguém, é a fórmula, o modelo que Jesus deixou. O que sai fora disso é um modelo que não está na Bíblia. E a gente está falando da nossa denominação, e tem muitas igrejas correntes teológicas que é igual à Assembleia de Deus, que a fórmula batismal instituída por Cristo, a ordenança que ele deixou foi esta, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, que é o 2 que fala que tem aqueles unicistas, porque os unicistas não crê na triunidade, né, que é trinitária, mas crê em manifestações, mas não é isso que a palavra de Deus traz.
que a palavra de Deus coloca é que o batismo é feito na autoridade de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazendo também a memória aqui, né, dos professores, nós, para esclarecimento, a preocupação que Deus teve justamente para confirmar esse sentido. Quando Jesus foi se batizar, ali existia a figura das 3 pessoas da Trindade no momento do batismo de Jesus, né? Então, nós vemos que houve uma preocupação da parte de Deus justamente de confirmar esse sentido de que, como eu já citei aqui, no momento da salvação, da consumação desse plano na vida de qualquer indivíduo, qualquer pessoa, as 3 pessoas estão ali agindo. No momento desta confissão pública, faz-se necessário o entendimento de todos de que eu aceito que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agiram, estão agindo e vão agir na minha vida de agora em diante como um cristão, um servo de Deus, um membro agora da igreja do corpo de Cristo. Não é isso, irmã Elias? Isso, exatamente, pastor. Quando você faz essa confissão, quando você desce as águas e participa do momento ali da cerimônia, pelo poder que há no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero fazer uma colocação aqui, pastor, sobre a questão que traz relativo a isso daqui, ao batismo, a participar do corpo de Jesus Cristo. Jesus fala bem assim, no livro de João capítulo 6, a partir do versículo 51, eu vou ler aqui só os versículos rapidão, pastor, para a gente ter uma noção do que é se decidir pelo batismo. Jesus Cristo diz assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, porém, diz: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, se nós vivemos por Cristo, mediante o batismo, participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, pelo simbolismo do pão, presbítero Oséias, e pelo simbolismo do vinho, só que nós só conseguimos chegar à participação desse ato simbólico mediante o ato simbólico do batismo. E se Jesus Cristo vive por quem o enviou, e nós vivemos por Cristo, automaticamente nós vivemos pelo Pai, nós vivemos pelo Filho e nós vivemos pelo o Espírito Santo. Então, esse viver essa vida nova mediante ao batismo no Espírito Santo é uma vida totalmente dirigida por Deus. Moisés? Não, isso mesmo, que é assim, só para finalizar, já entrando no 2 aí para finalizar, que antes de entrar no último ponto aí da lição, pastor Paulo, é que nessa fórmula de batismo, e assim, Atos 2:38, que Pedro fala que arrependei-vos, né, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele está falando na autoridade de Jesus Cristo. Então, o batismo que alguém, vamos colocar assim, um obreiro, vamos colocar a nossa igreja, um obreiro está fazendo ali, ele está fazendo aquele ato do batismo na autoridade de Jesus Cristo. Entretanto, quando ele vai batizar, quem se decidiu descer as águas, ele vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele ato ele está fazendo, ele está fazendo ali porque ele está na autoridade de Jesus Cristo para realizar aquele batismo. Por ser um mandamento, né? Que é uma ordenança de Deus. Uma ordenança de porque Jesus Cristo, o Diácono Elias colocou a questão da ceia, que é a segunda ordenança, e aí o autor até coloca bem, né, o tema da lição, que o batismo é a primeira ordenança de Jesus. Jesus só deixou 2 ordenanças. Daquele que não tinha já, não colocar assim, todo
que você entende na palavra de Deus. Ele deixou 2 ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. Mas para participar da ceia, tem que passar por essa lição que eu estou colocando aqui, que é o batismo nas águas. Isto, né? Que a Santa Ceia vai ser Próximo, alvo da nossa próxima lição, né? Sim. Então nós vamos partindo aqui Final, né? para a última subtópico 3, aonde vai falar a respeito reforçando aí o sentido do método de imersão, de mergulhar, que este justamente é o sentido da palavra batismo no grego, né? Que ela vem, como o pastor colocou aqui, batizo, né? Com o sentido de mergulhar, submergir, afundar, né? Então tem essa ideia aí, e é por isso que, biblicamente, em todos os textos bíblicos, nós não vemos nenhuma citação de outra forma diferente, ou por aspersão. Eu citei no começo desta aula a questão que a palavra batismo, seu sentido geral, ela é atrelada quando aqueles processos, né, de iniciação em alguma coisa, e alguns adotam dessa forma. Mas, biblicamente, o batismo de pessoas, nós temos fundamentos bíblicos, né? Um deles é João 3,26, que já coloquei aqui, Marcos 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, João capítulo 4, versículo 1 ao 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 42, são citações bíblicas que reforçam o batismo, né, como Jesus ordenou, como ordenança da parte de Jesus, e com esse sentido de um sacramento, uma ordenança por Jesus, e que tem esse sentido, né, de imersão como o fundamento correto, né, o método aqui correto de que fosse desempenhado esse batismo, não é isso? Sim, pastor Paulo, já entrei na frente. Pode. Quando a gente analisa aqui o que o pastor coloca, que não há vestígio da prática de batismo por aspersão no Novo Testamento. Então, como vamos colocar assim, faz parte do credo assembleiano, a nossa única regra de fé e prática é aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra original, que é igual o pastor Paulo colocou bem, batizou, né? O batizou é um nome grego, mas a palavra grega está bem claro. É por imersão, é mergulhar, é submergir. Tanto que essa prática surgiu com João Batista, e aí o pastor Paulo colocou isso na introdução, ele batizava onde no Rio Jordão tinha muitas águas. Ele sempre procurou onde tinha muita água, porque ele tinha que submergir, tinha que mergulhar a pessoa naquele ato de arrependimento. E Jesus foi ali e estabeleceu ali. Então a igreja primitiva, o Novo Testamento, mostra claramente que nos tempos bíblicos o batismo é por imersão. Qualquer coisa fora disso são tradições, tanto igual algumas religiões místicas, como a tradição de outras denominações, que faz aspersão. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E como nós vamos pela palavra de Deus, nós adotamos o ato de submergir o candidato para descer nas águas. Presbítero Oséias e pastor Paulo, a ideia de imersão aqui, ela é uma ideia clara de realmente simbolizar um sepultamento, né? Quando nós sepultamos uma pessoa, realmente nós, a ideia de emergir é água, mas nós descemos ele dentro de algo, né? Nós imergimos ele de alguma coisa. Naquele momento nem vê ele. Exatamente, naquele momento você nem vê a pessoa no sepultamento, né? E Paulo disse que nós fomos sepultados com ele pelo batismo, né? Jesus Cristo morreu, né? Foi sepultado na sua morte, e para que nós fôssemos sepultados também com ele, né? Não da forma como Jesus Cristo foi, mas de uma forma simbólica, dizendo assim, olha, eu estou aqui sendo sepultado com Cristo, é mediante o batismo, a imersão. Eu tenho que ser imergido, eu tenho que deixar por um instante essa vida, né, presbítero Zé e pastor Paulo? E eu, quando eu sou retirado da água, eu estou dizendo, olha, da mesma forma que eu fui introduzido dentro da água, dentro dessa sepultura,
Da mesma forma, eu também estou sendo tirado dessa água, estou sendo tirado da morte, da sepultura, e estou retornando à vida, mas uma vida com Cristo, por aquele que morreu por mim. Da mesma forma que ele foi sepultado, eu também fui sepultado, mas pelo batismo para viver uma novidade de vida. Isso é. Então, creio que aos professores e a todos que estão ouvindo, nós aqui podemos, né, aprender um pouco mais do que o pastor quis nos trazer, para que possamos ministrar nesse domingo uma boa aula com entendimento, tirando as dúvidas e sempre reforçando, meus irmãos. Nós estamos aqui para demonstrar com convicção aquilo que nós praticamos, não para criticar ninguém. A intenção do pastor, quando escreveu, é demonstrar que o batismo, como uma ordenança de Jesus, nós, Assembleia de Deus, seguimos, porque temos esses fundamentos bíblicos e assim o seguimos, né? E é a maneira como nós nos sentimos completados por fazer esta ordenança de Jesus, né? A primeira, e depois nós vamos passar, né, na próxima lição de domingo, próximo domingo, vai falar sobre a questão da Santa Ceia, mas hoje nós temos esse entendimento. A conclusão da lição, o pastor coloca que esse assunto abordado, embora não tenha atribuição da salvação, que ficou bem claro no texto da lição que nós tratamos aqui, de quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a séria por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Então, quer dizer, o ato não tem nenhum tipo de, né, espiritualidade, de coisa fora do normal. Sim, é uma representação, como nós já vimos, e demonstra publicamente aquilo que eu, aquilo que você e aquilo que qualquer um, como Jesus mesmo disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O importante é nós crermos e no determinado momento nós sejamos batizados e estejamos fazendo parte desse corpo de Cristo Jesus. Que Deus assim em Cristo abençoe. Quero deixar aqui ao presbítero Zé as suas considerações. Quero aqui agradecer, né, a todos que estão nos acompanhando essa aula, e esperamos, né, que tenha esclarecido algumas coisas que o pastor colocou, reforçando o que o pastor Paulo está colocando. Não é nenhuma coisa, né, para trazer controvérsia, mas sim colocar para os nossos alunos aquilo que cremos e como cremos e de onde nós tiramos isso. Então, vamos colocar assim, aquilo que eu creio e que nós cremos, na nossa denominação da Assembleia de Deus, cremos na forma estabelecida pela Palavra de Deus. E aqui a gente está só refrescando a ideia, né? Para a gente clarear mais as ideias e tirar algumas dúvidas, que posso ter alguns alunos que não têm essa convicção devido a algumas tradições. E nós ficamos com a Palavra de Deus. Eu espero que tenha alcançado. Deus abençoe a todos. Diácono Elias. Quero agradecer também aos irmãos, professores e ouvintes, né? E dizer aos irmãos que isso daqui que nós fazemos, o que vocês vão fazer em sala de aula, é simplesmente uma musculatura cerebral que você está colocando na pessoa. O que é isso? De exercitar que o que nós cremos, o que nós praticamos convictos, que a Bíblia, ela é um ensinamento, a instrução vinda diretamente do céu, para que possamos ter uma caminhada com Cristo, uma caminhada firme, uma caminhada viva e uma caminhada com certeza do futuro, né? Então, o batismo, a respeito da lição, simplesmente vai trazer uma musculatura cerebral para a gente, para podermos continuar dizendo: nós cremos no batismo, nós cremos no nome de Jesus Cristo e nós cremos também na sepultação dos nossos pecados através do batismo, e também acreditamos numa novidade de vida depois de sermos retirados das águas aí. Então, quero agradecer a você que teve a paciência de nos escutar aí. Deus abençoe a sua vida e que na sala de aula você possa prosperar com graça e com bênçãos. Agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Alves Varjão, que todo o apoio para que esse projeto EBD em pauta pudesse, né,
está sendo a realidade. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor Wallace, que é o superintendente geral da Escola Dominical em Jaru. Agradecer a você, professor, e desejar que nesse domingo você tenha uma boa aula e que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida, a vida dos seus professores. E em nome de Jesus, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.